Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você é daqueles torcedores que sentem o coração bater mais forte toda vez que escutam o nome do Cabuloso, então já aproveita agora, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir hoje vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como você nunca imaginou. O momento é de pura expectativa, e o que está prestes a acontecer pode ser o ponto de virada definitivo na trajetória da Raposa nesta temporada eletrizante. Então prepara o coração, porque essa notícia vai te deixar arrepiado do começo ao fim. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro vive uma fase que empolga. Com uma sequência de atuações consistentes, uma defesa sólida, um meio-campo que dita o ritmo e um ataque cada vez mais ousado, a equipe celeste mostra que não está apenas participando da Série A do Campeonato Brasileiro, mas sim lutando com unhas e dentes para conquistar um espaço entre os grandes favoritos ao título. O trabalho de Leonardo Jardim tem sido minucioso, estratégico e extremamente eficaz. O português trouxe uma nova mentalidade, uma pegada europeia com toque de inteligência tática que está encantando os torcedores e também chamando a atenção de toda a imprensa esportiva nacional. Com o Cabuloso respirando confiança dentro e fora de campo, o planejamento para o segundo semestre está a todo vapor. Pedro Lourenço, atual dono da SAF do Cruzeiro, está determinado a dar todas as condições para que Jardim tenha à disposição um elenco cada vez mais competitivo e versátil. E mesmo sem grandes contratações oficiais anunciadas até agora, há um movimento nos bastidores que promete mudar completamente a dinâmica do grupo nas próximas semanas. E a verdade é que a grande força que vem por aí pode estar mais próxima do que muitos imaginam. Você ouviu certo. Dois nomes que já conhecem o estilo de trabalho de Leonardo Jardim e que já estiveram ao lado do treinador em momentos anteriores de suas carreiras estão cada vez mais perto de reforçar o Cruzeiro. Mas não estamos falando de reforços externos, e sim de peças que já vestem a camisa azul e branca, que já entendem o que representa defender esse escudo e que estão prestes a retornar aos gramados com tudo para incendiar o elenco. Matheus Henrique e João Marcelo, que estavam afastados por lesão, são os dois jogadores que prometem ser os novos velhos reforços da Raposa na reta mais decisiva da temporada. Matheus Henrique, aquele meia que chegou com status de craque, mas acabou prejudicado por um problema no joelho ainda no primeiro semestre, já está praticamente pronto para voltar. O jogador não atua desde o confronto contra o Mushuk Runa, do Equador, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Desde então, tem seguido à risca um rígido cronograma de recuperação e agora, para a alegria da torcida celeste, está a poucos passos de ficar 100% à disposição do comandante português. A volta de Matheus Henrique é considerada estratégica pela comissão técnica, já que ele traz uma dinâmica completamente diferente ao meio-campo cruzeirense. Com visão de jogo apurada, controle de bola refinado e uma capacidade impressionante de conectar setores do campo com passes precisos, Matheus promete ser aquele diferencial que pode destravar jogos complicados e dar ainda mais fluidez ao estilo de jogo de Jardim. A expectativa é de que ele já esteja entre os relacionados nas próximas partidas, dependendo do rendimento nos treinos, possa até mesmo pintar como titular em breve. Enquanto isso, o zagueiro João Marcelo, outro nome de confiança do treinador e que também viveu bons momentos ao lado de Jardim em projetos anteriores, está em uma fase mais delicada da recuperação. Sua lesão foi mais grave. Uma lesão multiligamentar no joelho direito que ocorreu no início de fevereiro, em jogo pelo Campeonato Mineiro contra o Uberlândia. O defensor passou por cirurgia e, desde então, tem sido acompanhado de perto pelo departamento médico do Cruzeiro, que prefere adotar cautela quanto ao seu retorno. Apesar da gravidade da lesão, a evolução de João Marcelo tem surpreendido positivamente. O jogador mostra uma recuperação acelerada, tem respondido bem aos estímulos físicos e está determinado a retornar aos gramados com ainda mais força e maturidade. Sua volta, no entanto, depende de uma série de avaliações médicas e testes físicos rigorosos, já que a posição de zagueiro exige estabilidade total do joelho e força nos movimentos de contato. O clube não estipulou uma data exata para o retorno, mas existe otimismo de que ele possa estar disponível ainda nesta temporada. A presença de João Marcelo no elenco trará um impacto significativo na defesa cruzeirense, não apenas pela qualidade técnica, mas pela liderança dentro de campo. Ele é um jogador que se comunica bem, tem leitura de jogo aguçada e consegue organizar a linha defensiva com autoridade. Com a sequência pesada de jogos que o Cruzeiro terá pela frente,
Ter mais uma opção segura para o setor defensivo será um verdadeiro alívio para a comissão técnica e um reforço de peso nas batalhas que ainda estão por vir no Brasileirão e também na Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro tem grandes chances de avançar às fases finais. Esses dois retornos são vistos internamente como verdadeiras contratações. E há um detalhe que torna essa situação ainda mais interessante. Tanto Matheus Henrique quanto João Marcelo já conhecem o estilo rígido, porém justo, de Leonardo Jardim. Ambos trabalharam com o treinador anteriormente e já entenderam sua filosofia de jogo, sua exigência tática e a disciplina que ele impõe no dia a dia. Isso facilita o entrosamento, acelera a adaptação e aumenta as chances de que eles retornem com alto rendimento desde os primeiros minutos em campo. É como se Jardim estivesse recebendo duas peças sob medida para montar o quebra-cabeça perfeito. Jogadores que já possuem química com o restante do elenco, que sabem lidar com a pressão e que chegam para somar, não apenas em qualidade técnica, mas também em espírito competitivo. A torcida já começa a se animar, porque sabe que, com esses nomes de volta, o Cruzeiro ganha corpo, ganha alma, e ganha uma profundidade de elenco que pode fazer toda a diferença nas próximas rodadas, especialmente nos confrontos diretos contra adversários que também estão brigando pelo topo da tabela. Vale lembrar que, além desses dois nomes que chegam como reforços internos, a diretoria do Cruzeiro segue atenta ao mercado da bola. Pedro Lourenço tem conversado diretamente com Leonardo Jardim sobre possíveis alvos estratégicos para compor o grupo com ainda mais opções. Mas, por enquanto, a prioridade é recuperar o máximo de jogadores do atual elenco e fazer com que o Cruzeiro esteja completo para encarar a maratona de jogos que se aproxima. O ambiente na Toca da Raposa é de otimismo total, e o clima é de que algo grandioso está prestes a acontecer. A reaparição de Matheus Henrique no meio-campo e a futura volta de João Marcelo no setor defensivo mostram que o Cruzeiro não está apenas esperando contratações para crescer. O clube está se fortalecendo de dentro para fora, com trabalho, paciência e muita dedicação. É um processo silencioso, mas que pode dar frutos gigantescos. E quem acompanha o Cabuloso sabe que, quando o time embala, poucos conseguem segurar. O sinal de alerta está aceso para os rivais, porque o Cruzeiro está voltando a ser aquele time temido, forte em todos os setores e cada vez mais entrosado. Com Leonardo Jardim no comando e um elenco cada vez mais fortalecido, a Raposa vive uma de suas fases mais promissoras desde o início da era SAF. O treinador português, conhecido por sua inteligência tática e pela capacidade de extrair o máximo de cada jogador, conseguiu em pouco tempo transformar o ambiente do Cruzeiro em um cenário de alta performance e exigência máxima. Cada treino é uma aula de estratégia. Cada jogo é um passo à frente na construção de um time coeso, disciplinado e cada vez mais ambicioso. A forma como o grupo responde às ideias do técnico deixa claro que há uma sinergia em comum entre comando e elenco, algo que poucos clubes do futebol brasileiro conseguem alcançar. Essa conexão direta entre treinador e jogadores tem sido um dos principais trunfos da Raposa na luta por resultados expressivos dentro e fora de casa, com atuações que têm encantado a torcida e assustado os adversários. A empolgação da torcida, que voltou a lotar o Mineirão com uma frequência digna dos tempos áureos, é reflexo direto dessa evolução técnica e tática. O cruzeirense está enxergando em campo um time com identidade, com coragem e, acima de tudo, com propósito. Não se trata apenas de vencer jogos, mas de construir uma trajetória sólida que possa recolocar o clube no seu devido lugar, entre os maiores do Brasil e da América do Sul. Pedro Lourenço, com sua gestão firme e estruturada, tem dado o suporte necessário para que Leonardo Jardim implemente suas ideias sem número atropelos. A estrutura da Toca da Raposa foi modernizada, os departamentos médico, de análise de desempenho e preparação física funcionam em harmonia, e o ambiente interno é de total profissionalismo. Tudo isso converge para uma realidade onde o Cruzeiro deixa de viver apenas de história e passa a ser um projeto de futuro, capaz de mirar alto e disputar grandes conquistas em igualdade de condições com os principais clubes do país. E se tudo isso já não bastasse para deixar o torcedor com os olhos brilhando, os retornos de Matheus Henrique e João Marcelo funcionam como a cereja do bolo nessa reconstrução que agora dá sinais claros de consolidação. Com Matheus Henrique voltando a comandar o meio-campo com sua inteligência e precisão nos passes, e João Marcelo prestes a reforçar a defesa com sua imposição física e leitura de jogo, Leonardo Jardim passa a ter ainda mais alternativas para montar esquemas táticos variados e ajustar o time de acordo com cada adversário. O Cruzeiro, que já vinha mostrando força mesmo com desfalques importantes, agora começa a ganhar contornos de um elenco realmente completo e equilibrado.
Isso é fundamental para a longa maratona de competições que ainda está por vir. E diante desse cenário, uma coisa é certa. Se depender da qualidade técnica, da estrutura e da união que se formou entre torcida, elenco e diretoria, o céu não será o limite para o Cruzeiro em 2025. Será apenas o começo de uma nova era gloriosa. E agora eu quero saber de você, torcedor apaixonado do Cabuloso. O que achou da volta de Matheus Henrique e da possível recuperação de João Marcelo ainda nesta temporada? Acredita que eles podem ser peças fundamentais para o Cruzeiro conquistar títulos em 2025? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque as próximas notícias que vêm aí prometem ainda mais emoção, surpresas e reviravoltas na caminhada gloriosa do nosso Cruzeiro.